Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muito bem-vindos e Ramadan Mubarak para todo mundo. E tá aí Ramadan carregando as suas bagagens e indo embora. Né? Falta só 2 dias, 3 dias talvez. Subhanallah. É uma visita bem leve, bem suave e que, subhanallah, não dá trabalho nenhum. Apenas dá dádivas, dá misericórdias. Subhanallah, kullu barakat. Hoje a gente escolheu um assunto que diz respeito a como se preparar as pessoas para fazer uma súplica, né? E para que seja essa súplica aceita. Não é só simplesmente fez a súplica, principalmente nesses dias também, né? Já diz respeito nesses dias como se faz súplica, quem são as pessoas que aceitam a súplica dele. E tem pessoas, subhanallah, e talvez um de nós aqui, ou uma de nós, as portas do céu abrem para ela na hora que ele levanta as mãos para fazer a súplica. Então ninguém se acha menos ou inferior do que o outro. Subhanallah, a fé, sempre a gente fala, a fé está no coração e Allah subhanahu wa ta'ala olha nos corações, né? Allah subhanahu wa ta'ala olha nos corações na nossa fé. E principalmente a súplica. Então tem pessoas às vezes que você vê que eles quase não sabem ler Al-Fatiha direito, mas tem uma súplica, né? Tem um contato com o Criador, subhanallah, fantástico, né? E qualquer um de nós deve desejar que seja dessa pessoa. Não deseja ser melhor e conhece e não sei o que. Em primeiro lugar é isso. Lógico, o conhecimento em primeiro lugar, o conhecimento é fantástico, o conhecimento que te leva a conquistar essa fé e esse nível, né? Mas o conhecimento e as rezas, tudo isso, sem essa fé, sem essa concentração no coração, praticamente não dá. Tem que ter isso, tem que ter essa fé, sabe? Tem que ter essa proximidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Não só, às vezes você tenta e não consegue. Suplica para Allah subhanahu wa ta'ala te aproximar a Ele. Suplica para Allah subhanahu wa ta'ala fazer com que seu coração enche de fé, para que essa súplica sua seja aceita, né? Então, quando a sua súplica é aceita, se você quiser se aproximar a Allah, porque você quer conquistar o paraíso, só fazer súplica. Só rezar, fazer suas obrigações e fazer súplica. Você quer coisas mundanas? Faz súplica. Subhanallah, a gente já tivemos uma aula que falamos sobre isso, sobre a súplica e como é importante e como aproxima a pessoa ao Criador. Mas nessa história de hoje, a pessoa, assim, a personalidade da história que fez uma súplica, subhanallah, mudou a história. Um dia em Madina Munawwar, Madina do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem depois de que ele, né, tinha um sábio, e esse sábio, o nome dele o nome dele é Ibn al-Munkadir. É um sábio. Estava adorando na mesquita e geralmente, às vezes, fica dentro à noite, né? Dentro da mesquita, escuridão, não se vê, sabe? Não é que nem hoje, é iluminado, essas coisas. Estava lá adorando e ele pretendia ficar na mesquita, dormir na mesquita. Aí, de repente, ele estava num cantinho que não era muito visível e, de repente, entra um homem. Nessa época, antes de chegar, em Madina, houve uma estiagem de chuva. Uma estiagem muito forte. E os sábios, os fiéis, todos eles iam para a mesquita em grupos individuais, suplicava para fazer para Allah subhanahu wa ta'ala descer chuva e nada. Estiagem total, né? Ele tem uma reza sobre a estiagem, chama istisqa, né? Al-istisqa. Aí a Mariam Baida nos dá bronca. deixa ela. Aí eles fizeram reza do istisqa, nada. Individual, como eu falei, em grupos, nada. E de repente entra esse homem, e esse sempre esqueci o nome dele, Ibn al-Munkadir, sábio, estava dentro da mesquita e observou esse homem. Ele entrou, rezou 2 ruk'ah, e levantou as mãos para o céu e começou a suplicar. Ele falou assim, nas súplicas, Ya Allah,
né? Depois que ele fez, geralmente a gente faz uma abertura para a súplica, não é assim direto, né? Bismillah, subhanak Allahumma wa bihamdik, tabarak ismak, as'aluka bi asma'ik al-husna wa sifatika al-ula. Tem outras aberturas que a gente entra também, e a gente começa com a súplica no que necessita, no que a gente precisa. E esse homem começou a falar subhanallah e cobrar, assim com coragem. Um homem super simples, que você olha para ele, simples de tudo. E com toda a coragem do mundo, ele falou assim: Ya Allah, né? O Senhor, Rabb, Ahl al-Madina, o povo da mesquita do seu mensageiro, do Haram al-Nabi, né? Vieram aqui várias vezes, fizeram salat al-istisqa, e o Senhor não deu água, né? Subhanak Allahumma, dá água para eles. Subhanak Rabbi, e implorava, e suplicava, e suplicava, e suplicava, e suplicava. Subhanallah, diz que ele nem ainda abaixou as mãos, começou os trovões em Medina. Os trovão forte, sabe? Esse homem estava escutando ele falar e achou assim, sabe? Porque tem pessoas que aparecem às vezes do sotaque, do jeito que fala de uma forma humilde, não é aquelas súplicas de shaykh famoso e de não sei o quê. Faz a súplica humilde assim, aí ele percebeu que ele era bem, né, simples, para não falar caipira, né? Simples de tudo, né? A súplica dele. Subhanallah, mal desceu as mãos, já caiu os trovões, já desceu a chuva. Desceu uma chuva, subhanallah, fortíssima. Esse homem falou: mas quem é esse homem? Quem é esse homem? Subhanallah, como falei para vocês, não menospreza ninguém, às vezes, até si mesmo. A súplica, muitas vezes, a súplica de uma pessoa, melhor do que qualquer um de nós, né? Aí, ele ficou lá quietinho, o homem saiu de manhã, ficou até de manhã rezando, esse homem. Saiu de manhã e foi embora para casa. Esse homem, esse sábio que estava na mesquita, foi atrás dele, que queria saber onde ele mora, quer saber a história dele, o que ele é, o que ele faz. Foi atrás dele, conheceu a casa dele, voltou, não chegou lá. Aí, de repente, mais tarde um pouco, até acordar, né, porque era perto da alvorada, ele foi lá, foi nos vizinhos, atendeu uma mulher, atendeu ele falou: quem é esse homem que mora aqui? Ah, o fulano, esse plano, conhecia o nome dele, vizinho dela. Ele falou: e o que ele faz? Aí ela falou: é sapateiro. Ele conserta sapatos. Só? Ela falou: só. Conserta sapatos. Subhanallah. Tudo bem, foi embora, não falou nada com ele. Aí passou mais, né, um dia, 2 dias, ele começou a observar ele também e ia atrás dele, né? Até que no 3º dia ele foi e chegou, bateu na porta dele, né, e cumprimentou o fulano, de ciclano: eu sou o fulano. E ele achou que o homem ia ficar feliz. Ele falou: eu estava na mesquita, você não me viu. Estou observando você assim várias vezes. Não vi nada de especial. Quer dizer, não fez nada de especial. Rezou como qualquer um e foi embora. O que você faz? Eu escutei a sua súplica e quando você terminou a súplica, Allah subhanahu wa ta'ala desceu água. Esse homem virou um bicho. Era normal, virou um bicho. Quem é você? Por que você veio atrás de mim? Quem você pensa que é? Ele conhecia ele falava para ele: Ya Abdullah, você não devia ter feito isso. Você não devia ter vindo atrás de mim. Você não devia ter conhecido esse segredo. Subhanallah. Ele tinha isso, essa simplicidade, essa humildade para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não queria que ninguém soubesse, né? Ficou muito, muito nervoso com ele. O homem foi embora, tudo bem. Aí, esse homem ainda não se contentou, ele queria saber mais segredos dele. Aí, no outro dia, ele estava na mesquita a noite inteira esperando, o homem não apareceu. No outro dia, a noite inteira, ele esperando, o homem não apareceu. O que aconteceu com ele? Aí, um dia, no 3º dia depois, ele foi na casa dele. Foi perguntar para aquela mulher. A mulher já estava nervosa com ele também. Ele falou: mas o que eu fiz? Por que? Ela falou: que Deus te perdoe. Você fez uma coisa horrível. O que você falou para ele? O que você fez? Eu juro que não fiz nada, apenas elogiei, né? Eu queria conhecer alguns segredos, porque a súplica dele é aceita, não sei o quê. Aí ela falou para ele:
você virou as costas quando ele ficou nervoso com você. Virou as costas e foi embora, ele carregou as coisas dele e foi embora, mudou daqui. Allahu A'lam onde ele foi. Subhanallah. E esse homem, olha só a humildade, não quer que ninguém conheça isso. Todos nós aqui, quando acontece, ontem eu estava falando para os irmãos, agora ontem um chefe, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoa, disse que estava fazendo súplica numa reza e uma pessoa foi curada durante a reza. Subhanallah, virou uma mesquita, né? Igreja. Então, esse homem não quis que ninguém soubesse, se mandou e foi embora. E esse sábio ficou muito arrependido, ficou sentido assim por ter, né? Ele não fez, ele achou que estava fazendo bem, não estava fazendo mal. Subhanallah. Aí ele disse que procurou por várias partes da terra em volta lá, quer dizer, e a dificuldade de andar, de chegar nos lugares é muito difícil, muito duro, né? Não achou ele, disse que rodou até desistir e não achou ele, né? Não achou onde ele foi, mudou lá e recomeçou praticamente a vida. Ele estava tranquilo na cidade da Medina, subhanallah. Quantos e quantos de nós aqui faz uma caridade, faz uma coisa assim, fica mostrando, principalmente agora, época de zakat, época de sadaqa, né? Zakat al-Fitr que tem que fazer, essa época agora, né? Quando você faz, não humilha a pessoa que você vai fazer. Isso é grande privilégio, grande exemplo de humildade, né? O seu contato, a sua sinceridade com Allah subhanahu wa ta'ala. Faça as suas coisas entre você e Deus. Deus está vendo, não precisa ninguém ver. Deus está vendo, você pode fazer, por mais escondido que seja, Allah subhanahu wa ta'ala vai ver as coisas. Então não fica preocupado com essas coisas, né? E outra, privilegia, saiba se aproximar das pessoas nesse nível. Nunca se aproxima a pessoas ricas. Não vai te beneficiar em nada pessoas ricas. Convive, não tem problema se precisar, mas uma pessoa religiosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que frequenta sempre a mesquita e você sabe, às vezes a súplica está nela, às vezes uma súplica dela faz você entrar no paraíso. O que a gente quer mais do que isso, né? O que a gente não corre a vida inteira para conquistar isso, subhanallah. Uma pequena outra história do Sayyidina Musa. A gente até, não lembro quando a gente falou a história do Sayyidina Musa, a gente falou essa pequena história também, né? Até sobre chuva também, né? Na época da vida do Sayyidina Musa, quando ele estava no deserto, eles precisavam de chuva. Aí o Sayyidina Musa suplicava junto com as pessoas que estavam com ele, todos eles levantavam as mãos e rezavam e pediam para Allah subhanahu wa ta'ala, e nada de vir chuva, e nada de vir, né? El-Ghaith, como eles falam. Aí subhanallah, o Sayyidina Musa, lógico, ele fala diretamente com Allah, né? Aí ele falou com Allah: Ya Rab, a gente está suplicando, fazendo a reza do istisqa e não sei o que, e de tudo que é tipo, do mesmo jeito que o Senhor mandou a gente fazer e nada de reza. O que a gente faz? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele assim: não vai descer água enquanto tiver uma pessoa impura entre vocês. Uma pessoa hipócrita, impura entre vocês. Entre nós? Ele falou, Aí o Sayyidina Musa, lógico, ele era duro, ele era rígido. Ele começou a gritar no meio das pessoas: quem é essa pessoa? Pelo amor de Deus, que saia do meio dessas pessoas, a gente precisa de água, precisa da chuva. Saia aqui para ajudar seus irmãos. Quem é ele? Quem é você? Se identifica. Era muita gente que ele tinha. Quando ele saiu do Egito, talvez aumentou, mas quando saiu do Egito era 600 mil pessoas, né? Então, não tinha como identificar a pessoa assim fácil. E ninguém saía. E ele pedia de outros jeitos, né? Pessoa pode ir em paz, ir embora, fazer qualquer coisa que seja, a gente não vai fazer nada, só sair do meio dos grupos. E nada de ninguém sair. Aí daqui 2 dias mais ou menos veio uma chuva, subhanallah. Aí Sayyidina Musa levanta, foi falar com Deus. Falei: Ya Rab, o Senhor falou que tem uma pessoa no meio da gente. Eu pedi para sair e não saiu essa pessoa. Está todo mundo ali completo. E veio a chuva, como assim? Ele falou: aquela pessoa que era hipócrita e era daquele jeito,
hoje é a melhor fiel de todos vocês, de todos os grupos lá. Ele se arrependeu, pediu perdão e eu perdoei. Aí ele começou a pesquisar para saber quem é a pessoa, não conseguiu. Ninguém vai falar que era eu, né? Aí ele perguntou para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele achou que tinha privilégio que ele podia perguntar para descobrir. Ele perguntou para Allah subhanahu wa ta'ala: me fala quem é, só para mim saber. A pessoa não quis falar, mas me fala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele: é a Musa. Anos, ele é hipócrita, cometia pecados, e eu alimentava ele e eu escondia esse segredo, guardava esse segredo, não deixava ninguém, não escandalizava a vida dele para ninguém. Hoje, que ele se arrependeu, vou escandalizar a vida dele? Olha só o privilégio, subhanallah. Hoje que ele se arrependeu naquele dia praticamente, naquele dia, quer dizer, ainda é sem, antes só tinha pecados, né? Olha só o perdão, olha só as irmãs e os irmãos que se convertem recente, que a gente fala para eles que quando você se converte agora, se purifica, apaga todos os seus pecados. Esse não era convertido, não se converteu, apenas se arrependeu. Apenas se arrependeu. Num dia, subhanallah, veio a água em privilégio a ele. Vocês veem o que é o arrependimento, o que é a proximidade de Allah subhanahu wa ta'ala, como você, né, quando você tem essa proximidade e essa fé completa, como Allah subhanahu wa ta'ala te atende em tudo. Quando a pessoa tem atendimento com o governador, com o presidente, e alguém chega assim, você quer dar um jeito aí para mim, estou com um problema aí com o governo, pelo amor de Deus, dá uma ajeitada, não sei o quê. Aí você olha isso, o Criador de todos, você tem contato com Ele, você tem intimidade com Ele. Você pode pedir o que você quiser, de forma íntima, de forma que na frente das pessoas você não pode falar, mas para Allah pode falar. Não seria maravilhoso? Não seria ótimo? Não seria muito bom? Você sabe que o Sayyidina Yaqub, eu vi essa frase, essa parte, esses dias, faz uns 2, 3 dias. Sayyidina Yaqub diz que de tanto que ele chorou, todo mundo sabe, o pai do José, o pai de Yusuf, de tanto que ele chorou, ele ficou cego, e estava velho, e praticamente dia e noite ele chorava. Acho que uns 2 ou 3 dias antes dele descobrir que o filho dele estava vivo, aí a súplica dele ficou mais irritada, mais forte, né? Ele falou: Ya Rab, não tenha dó da minha velhice, da minha doença, da minha situação, há anos que eu choro, me deixa nessa situação, nessa agonia. Aí Allah subhanahu wa ta'ala mandou mensagem para ele, falou para ele: Yaqub, e pelo meu poder, se eu soubesse, se o Yusuf, José, tivesse morto, eu teria criado ele para você agora. Ele teria dado a vida para você agora, pelo seu privilégio. Olha só, às vezes a gente pensa que a forma que ele fala vai ser talvez mal educado com Allah subhanahu wa ta'ala. Não, Allah subhanahu wa ta'ala é carinhoso com a gente, carinhoso, como se fosse pai que mima o filho, como se fosse a mãe que mima o filho. Né? Ele falou com toda a coragem assim, né? Que é praticamente assim: está vendo a minha velhice, né? A minha incapacidade, a minha situação, cego, chorando anos, né? Ele falou para ele isso desse: se o José tivesse morto, teria criado ele para você agora, teria dado vida para você agora. Subhanallah, olha o privilégio. Aí 2 dias depois veio a notícia para ele que o José estava vivo. E aí deram a camisa que passaram no rosto e voltou a vista para ele, subhanallah. Então, quem de nós não quer ser próximo a Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? E nesses dias, principalmente, subhanallah. Antes de encerrar, eu já estou encerrando, mas antes de encerrar, quero lembrar, para se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, muitas súplicas assim, nessas noites sagradas. Ainda temos, essas noites pode fazer muito, e as noites ímpar que a gente falava, tem uma que é amanhã ainda, a última. Pode fazer súplica quanto você quiser. Sabe qual a melhor súplica? Além de a primeira, lógico, que o profeta ensinou, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Essa é a melhor súplica dentro do Laylatul Qadr. Mas é uma súplica muito boa, muito importante, justamente para todas as nossas necessidades em todos os dias. O que a gente precisa em todos os dias?
Não precisamos de uma súplica aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, como essas pessoas que a gente falou sobre eles. Então pede para Allah. Fala, Ya Rab, né? Aceita a minha súplica sempre, não é só naquele dia, sempre. E aproveita essa noite sagrada para que Allah aceite a sua súplica, e a súplica faz aceitar todas as suas súplicas toda a vida. Inshallah, todo mundo preparado para fazer isso, e Allah ibarik fikum jazakum al-khair. A minha café estragou e o nosso produtor aqui não me fala. Maquiador. Pelo menos não queremos maquiagem, mas pelo menos arrumar a situação aqui. Então pedimos perdão para os nossos queridos irmãos da internet que quis me arrumar hoje, me exibir, mas não deu para ver até o fim, né? Jazakumullah khair. بارك الله فيكم إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. E que Allah subhanahu wa ta'ala marca o próximo ano, inshallah, com vitórias para os muçulmanos e com sucesso para todos nós e com súplica aceita para todos nós, inshallah. A gente pode repetir uma súplica, né, Sheikh?